Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia lindo para a gente meditar a palavra de Deus, e hoje a meditação está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Foi em Antioquia, essa Antioquia que ele está falando é Antioquia da Síria, que foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E a nossa meditação de hoje é justamente o que quer dizer eu sou um cristão. O que quer dizer essa palavra? No grego, ser chamado de cristão quer dizer, a palavra no grego ela fala assim, Christianoi. Essa é a palavra, era o que identificava como um discípulo de Jesus e estava associado a Jesus todo aquele que usasse este nome, eu sou um cristão. Claro que inicialmente os seguidores de Jesus não eram chamados de cristãos, isso só foi acontecer tempos depois, mas nós temos que entender que no início tinham outros nomes, eles eram chamados de discípulos, de irmãos, de crentes, até mesmo seguidores do caminho. E aí você pode perguntar, mas por que seguidores do caminho? Porque Jesus tinha dito, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então as pessoas que seguiam a Jesus, elas estavam no caminho de querer chegar diante de Deus, agradar a Deus, viver para Deus de uma maneira nova e diferente do que era inclusive no Velho Testamento, cheio de normas, regras, e eles já sabiam que eles não conseguiriam cumprir todas elas. E eu acho interessante que no início, quando veio este título, eu sou um cristão, ou cristãos, como eles eram chamados, aquilo era uma forma até pejorativa, eles estavam zombando de que eles seguiam aquele Cristo crucificado. Então era algo pejorativo, mas depois aquilo que era pejorativo se transformou como sendo um emblema, uma característica, uma firmeza, uma posição diante dos homens e de Deus que agora eles eram de Jesus. E olha que coisa linda, no reinado de Marco Aurélio, isso eu estou falando no metade do segundo século, né? Nós estamos vendo que as pessoas que se diziam cristãs, elas eram presas, torturadas, muitas vezes lançadas para animais para serem comidos, né? E havia um discípulo de Jesus, e o nome dele era Sanctus, e ele era um diácono de Viena, e neste momento este homem é preso, está preso, e todas as perguntas que faziam para ele, ele só respondia assim, eu sou um cristão. Mas eles perguntavam, de onde você é? Eu sou um cristão. Mas o que você... Eu sou um cristão. A resposta era sempre a mesma. Ele colocava isso. Sabe que tipo de morte esse homem teve? Além dele ter que passar por uma fileira dos dois lados com soldados batendo neles, foram colocados animais para poder morder e fazer alguma coisa, mas o final mesmo da vida dele, por causa da fala dele, eu sou um cristão, o final da vida dele aconteceu nesse período de tudo que eles estavam fazendo com eles, eles fizeram uma cadeira de ferro e ela estava em brasa e puseram esse homem ali sentado e foi ali que ele morreu. Eu fico pensando se nós hoje tivéssemos que passar por uma situação dessa, eu acho que muitos de nós com certeza negariam a sua fé. Negariam que são de Jesus. Mas nós temos também que entender que o fato de você ser um cristão é que Deus está investindo na tua vida porque agora você é o representante legal dele. Aquilo que ele fazia, agora você pode fazer, você faz a diferença. E nós vivemos num país abençoado, você pode ir a uma igreja, você pode ler a Bíblia, você pode ter quantas Bíblias você quiser, e mesmo assim muitos cristãos ainda não se posicionam, não chegam e fazem exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Ser um cristão nada mais é do que ser um seguidor incondicional de Jesus Cristo. E aí nós temos que pensar que para ser um cristão, e se fosse para viver naquela época, mas também hoje nós devemos ser assim, nós temos que ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, o que Ele tem para nós, nós precisamos ser fiel. É isso que representa hoje ser um cristão verdadeiro. Olha o que Jesus diz quando você está lendo
João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É isso que está dizendo exatamente ser um cristão. Sabe, algumas pessoas pensam que ser cristão é algo tradicional, veio porque os pais eram, é uma herança, é um nome, né? Alguma coisa que veio nesse sentido. E se você evitar alguns comportamentos, e se você ocasionalmente for a alguma igreja, você pode dizer, eu sou um cristão. Isso algumas pessoas pensam, até hoje pensam assim. Outros podem pensar que é uma questão política. O fato de eu ser um cristão quer dizer que eu tenho alguns valores morais e que eu preciso defender esses valores morais. Na verdade, isso se chama de caráter, né? Você tem valores e você defende esses valores. Mas tem pessoas que pensam que ser cristão, já que eu passei por uma experiência espiritual com uma religião, então agora eu tenho uma crença geral em Jesus e eu desejo ser uma boa pessoa. Mas, queridos, ser cristão é muito mais do que isso. Não é que eu desejo ser uma boa pessoa. Quando eu me coloco nas mãos de Deus e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo que agora o Senhor pode mudar, retirar da minha vida tudo aquilo que não agrada a Ele. E que eu tenho que ter uma nova maneira de viver, de pensar, de andar, de agir. E você vai falar, mas eu não consigo. É por isso que o Espírito Santo entra na tua e na minha vida. É Ele que vai nos guiar e vai nos fazer ser vitoriosos nessa área. Tudo que eu estou te dizendo, inclusive, também está escrito no livro de João, no capítulo 15, versículo 14. Jesus disse, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Para ser amigo de Deus, nós temos que fazer aquilo que Ele está mandando. Aquilo que está escrito na sua palavra. Isso quer dizer ser um cristão. Jesus também disse em João capítulo 8, no versículo 31, ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você nota que a palavra permanecer é um ato que eu e você temos que decidir diariamente se nós vamos obedecer a Deus ou se nós vamos fazer aquilo que nós achamos que está certo. Qual é a minha vontade, qual é o meu querer, qual é o meu plano. E é por isso que Jesus, naquela hora de dor, de sofrimento, um pouquinho antes de ser crucificado, ele fala assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas a tua vontade. Então, querido, ser cristão é algo tremendamente maravilhoso. É o padrão dele na tua vida que está sendo formado. Você sabe o que Deus faz? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Deus começa a fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem, para o teu crescimento, e o plano dele é formar você, a minha vida, à imagem do seu Filho amado, do varão perfeito. Ele não é um espírito de luz, ele é o varão perfeito. E Deus quer retirar de nós aquilo que nos impede de ser parecidos com ele. É por isso que a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Como entrou o pecado, agora Deus, através de Jesus e tendo Jesus como nosso modelo, ele fala, agora eu quero fazer João, Maria, Raquel, Karina, seja o nome que for, a imagem do meu filho, porque ele é o varão perfeito. Que coisa maravilhosa, a nossa identidade está nele. Aquilo que ele é, nós podemos ser, aquilo que ele fez, nós podemos fazer, e nós continuamos servindo, seguindo, obedecendo, e isso mostra que nós somos cristãos de verdade. E aí nós temos que pensar, eu estou aqui e eu quero viver para agradá-lo. A pergunta é, você tem feito isso? Você pode dizer no final dessa nossa pequena conversa nessa manhã, eu realmente sou cristão? Eu realmente estou tentando viver para agradar a esse Deus?
sabe? E se você chegar à conclusão, eu estou muito longe disso, eu confesso, eu também, quando eu olho para mim, eu falo, como eu preciso ser moldada, modificada, como tem coisa que Deus tem que fazer na minha vida. Mas quando eu olho para mim, 40 anos nesse caminhar com Cristo, eu falo, ufa, como Deus já fez. Então, queridos, não é uma questão de você se comparar com os outros, é uma questão de você olhar para Jesus e falar, mas eu chego lá. Vamos orar? Pai amado e querido, diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas vidas e nós Te pedimos em nome de Jesus, retira de nós o que não Te agrada. Senhor, nos faz homens e mulheres mais mansos, mais dóceis, mais amorosos, que tenha mais paciência, mais domínio próprio. Tudo isso é fruto do Senhor na nossa vida, porque em nós, às vezes, nós não temos nada disso. Mas uma coisa eu sei, Pai, aquele que começou a boa obra, o Senhor há de completar na minha vida e na vida de cada um que nos assiste. Então, a nossa parte é não só reconhecer os erros, mas falar, pode mudar, papai, pode mudar, Senhor, me transforma a sua imagem, a maneira como o Senhor quer que eu seja nesse tempo que se chama hoje, que eu estou vivendo nessa terra. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu digo, pode trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um que estiver ouvindo, assistindo, que estiver meditando nessa palavra, mesmo que esteja longe deste padrão, Deus, que lembre-se, eu posso mudar, porque é o meu Deus que me transforma, é o meu Deus que me santifica, é o meu Deus que manda o Espírito Santo habitar em mim para me ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus, minha vida nas Tuas mãos. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que neste dia, a cada momento, você possa dizer, eu sou um cristão. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.